Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nosso culto de hoje. Tá todo mundo bem? Todo mundo feliz? Dormiram bem? Esse tempinho frio é bom para a gente dormir, né? A hora que a gente consegue esquentar, dali a pouco vem o sono. E a gente dorme bem, né? Bom, vamos começar nosso culto louvando ao Senhor, cantando Sal da Terra. Quem gosta desse louvor? Então vamos louvar a Deus com bastante alegria. Sal da terra. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus. De som aqui no retorno. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Amém? Nós somos o sal da terra. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que há de se salgar? Para nada mais serve a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. Jesus nos chamou para um propósito. Propósito muito bem definido, que é a proclamação da volta de Jesus e a vida eterna com Ele. Nós vamos orar. Eu quero convidar aqui o irmão Fernando, nosso querido Fernando, José Fernando Abreu. Ele vai estar trazendo a oração. Vamos colocar de joelho, por favor. Pai querido, tua igreja está aqui de joelho. Sabemos, querido Pai, que o Espírito Santo nos trouxe esse santo e bom lugar para prestar culto de adoração a Ti. Quero te pedir uma bênção por cada família representada aqui, no teu santo e bom lugar. Que aqui, querido Pai, agora nesse momento o Espírito Santo venha fazer morada em cada um. Abrir na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos aprender de Ti, da Tua palavra. Abençoa a pessoa que vai falar da Tua palavra e que a cada dia, querido Pai, nós possamos ter
consciência que o Senhor está breve, vem nos buscar nessa terra. Que nós possamos estar pronto para estar de braços abertos e dizer: esse é o Deus que nos aguardamos. Esteja cada um aqui presente, nos capacitando a cada dia estar mais perto de Ti. Entrega em Tuas mãos, peço bem e agradeço por Jesus. Amém. Agora vamos ter os 5 minutos de saúde. Olá, esse é o Momento Vida e Saúde. Eu sou a Teru Gouveia, apresentadora do programa Vida e Saúde da TV Novo Tempo. Por que a vontade de comer aparece justamente fora de hora? Muita gente conhece bem essa cena. Depois de um dia longo, aparece aquela vontade de assaltar a geladeira ou caçar uma guloseima dentro do armário. Fora de hora, claro. Todos nós sabemos que, na maioria das vezes, não é fome de verdade. Pode ser cansaço, estresse, tédio ou até um hábito criado ao longo do tempo. O corpo pode confundir todas essas sensações com a fome e o resultado é comer sem necessidade, o que pesa na digestão, no sono, na disposição do dia seguinte e até na espiritualidade. Mas precisamos combater esse problema e vamos trazer aqui algumas sugestões para que você vença esse crime. Bem, dá para começar organizando melhor os horários e conteúdo das refeições. Quando elas estão equilibradas e incluem fibras, proteínas e alimentos naturais, a saciedade vai durar por mais tempo. Outro ponto importante é beber um copo de água e esperar alguns minutos antes de pegar algo para comer. Muitas vezes você está com sede e, com esse pequeno intervalo, dá para perceber se é apenas um impulso. Também vale observar o que desencadeia esse hábito. Algumas pessoas comem fora de hora porque ficam muito tempo diante da televisão ou do celular. Outras comem para aliviar a tensão emocional. Aí, cabem bem substituições que ajudam, como, por exemplo, fazer uma caminhada curta dentro de casa mesmo, preparar um chazinho quente, ler algumas páginas de um livro ou simplesmente declarar fechada a cozinha depois do jantar. Esses gestos ajudam o cérebro a entender que o dia alimentar terminou. Com o tempo, o corpo aprende novos padrões e a vontade de comer fora de hora vai perdendo força. Dormir melhor, acordar com mais leveza e ter mais energia durante o dia acabam sendo recompensas naturais. E existe também um lembrete espiritual nisso. Nem toda fome é física. Há uma sede interior que nenhum alimento consegue preencher. Quando buscamos Deus em Sua palavra, encontramos forças para vencer. É um tipo de satisfação mais profunda que ajuda a colocar até os nossos hábitos diários em equilíbrio. Procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações e de segunda a sexta, às 16h, você pode acompanhar o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro. Antes de estudarmos a palavra, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Nós cantamos um hino maravilhoso, Sal da Terra, que fala da nossa missão. E agora nós vamos falar sobre a nossa esperança. Nossa esperança é estar um dia salvos na glória com Jesus. Nós vamos cantar Mansão sobre o Monte. Colocai-vos em pé mais uma vez. Emoção sem par, no qual verei um belíssimo
cidade eterna. Agora com vocês, só bem alto, vai. No alto do monte, com flores lindas, por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animais hinos, censos louvores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, neste momento vamos abrir a Tua palavra para estudá-la. Ó Deus querido, nós sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, Jesus, nos ajude cada dia a nos firmarmos na Tua palavra. Que a Tua palavra seja para nós, os Teus filhos, a verdade. E por isso pedimos a Ti que santifique-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Pai querido, por favor, nos ajude cada dia a permanecermos fiéis e firmes naquilo que o Senhor nos ensinou e naquilo que o Senhor nos ordenou também. Por favor, nos dê um culto feliz em nome de Jesus que pedimos. Amém. Bem, queridos, nós hoje vamos abordar um tema bem interessante. E hoje eu vou precisar que todo mundo aqui esteja com Bíblia. Quem está sem Bíblia aí? Quem está sem Bíblia? Todo mundo está com sua Bíblia? Hoje nós vamos ter um estudo bíblico aqui. Por que nós vamos ter estudo bíblico? Porque nós estamos aqui na igreja vizinha, Mar Paulista. Eles desenvolveram os domingos evangelísticos com estudos bíblicos. E eles me convidaram para participar também desses domingos evangelísticos. E hoje eu vou passar para vocês o tema que nós vamos passar domingo que vem. Então vocês vão estar sendo privilegiados. Vocês vão estar recebendo o que eles vão receber domingo que vem. Que é um tema bem interessante, que é o mistério da morte. O mistério da morte. Mas você pode falar assim, mas irmão Cláudio, eu já estudei sobre isso. Antes de eu me batizar, eu tive esse estudo bíblico. Mas, querido, sempre é importante estudarmos sobre estes temas. Por quê? Porque nós agora precisamos ensinar. Precisamos ensinar para as pessoas. Agora você que aprendeu, né? O seu instrutor bíblico te ensinou sobre esse tema. Então você entendeu e você agora passou a crer nisto. Só que agora você precisa ensinar também isto. E para ensinar isso você precisa aprender. É ou não é? Precisa aprender sobre o tema. E esses temas são bons porque eles nos faz recordar muitas coisas que provavelmente a gente ao longo do tempo a gente vai deixando
se esquecer. Então, a verdade sobre a morte, ou o mistério da morte, e a morte é um mistério. A morte, queridos, é a coisa mais antiga que existe. A morte, ela existe desde a entrada do pecado, que a morte existe. Agora tem uma coisa interessante com a morte, que nós não conseguimos ainda nos acostumar com a morte. Uma vez que nós, os seres humanos, nós nos acostumamos com tudo, sim ou não? A gente se acostuma. A gente se acostuma com as coisas. E muitas coisas que talvez para nós eram estranhas, e passa a ser uma coisa comum a partir do tempo. Por que a morte não é assim também? Por que nós não conseguimos nos acostumar com a morte? Bem, nós precisamos entender antes que, para entender a morte, precisamos entender a vida. Primeira coisa, por que nós não nos acostumamos com a morte? Porque o Senhor Deus nos criou para morrer. Nós não fomos criados para morrer. Deus nos criou para vivermos eternamente. Só que no percurso houve aí um acidente e a morte passou a existir. E a partir do momento que a morte passou a existir, este tema passou a ser dramático na vida das pessoas, dos seres humanos. Porque todos nós, por mais que a gente fala, eu não tenho medo de morrer, mas fugimos da morte, sim ou não? Fugimos. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não tenho medo de morrer, mas quando adoece ele corre para o hospital. Ele vai buscar tratamento. Porque a morte, ela nos causa pavor. Morrer é algo terrível. Agora, o que ocasionou a morte? A vida, ela era condicional. Condicional a quê? A obediência a Deus. Alguém fala assim, bom, a morte passou a existir porque o ser humano comeu a fruta. E as pessoas falam, mas essa fruta deveria ser venenosa. Porque a partir do momento que o ser humano comeu o fruto, morreu. Então a fruta era? Não era nada disso, queridos. Não tinha problema nenhum na fruta. O problema estava em obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas para compreender essa questão, porque por causa disto, Satanás ele tem feito uma confusão na mente da humanidade com relação a este tema. E várias formas das pessoas crerem nessa questão da morte. Por exemplo, algumas pessoas ensinam que a pessoa ela não morre. A pessoa ela vai se encarnando sucessivas vezes. Então ela encarna aqui, aí depois desencarna, aí depois encarna de novo, aí depois desencarna, e assim a pessoa nunca morre. Ela vai encarnando e desencarnando. Outro dia eu fiquei tão decepcionado, vocês nem imaginam. Porque eu estava trabalhando lá e chegou uma senhora distinta, e ela disse, olha, eu estou observando você, eu acho que na outra vida você era um nobre. E eu disse, mas que coisa, eu era rico só na vida que eu era morto? Por que eu não vivo rico agora nessa que eu estou vivo? Então as pessoas compreendem dessa forma, ensinam desta forma. Você vai encarnando e desencarnando. Então você encarnou, desencarnou, encarna de novo, e assim vai vivendo e nunca morre. Outras pessoas já ensinam que você e eu, quando nós morremos, imediatamente nós já fazemos o quê? Morremos e já vamos para o céu.
Vamos para o paraíso. Isso se você for bom, viu? Vamos para o paraíso. Outros, se não são tão bons assim, é mais ou menos, não é bom nem ruim, fez umas coisas boas, mas também fez umas coisas ruins, vai para um outro lugar, intermediário, chama-se purgatório. Ali no purgatório você purga os seus pecados e depois que você se purifica, aí você vai para o paraíso. Muitos creem assim também. E outros acreditam também que você, ao morrer, você fica por aqui, vagando por aqui, por aí. E aí diz o seguinte: porque ele está vagando por aqui, é porque a alma dele ainda está incomodada. Então vamos fazer uma missa de 7º dia. Então nós vamos fazer uma missa de 7º dia para acalmar a alma dele, para que a alma dele possa seguir o caminho. E assim as pessoas vão crendo destas formas. E assim aquilo que Satanás pregou para Eva vai se perpetuando. Então, queridos, vamos entender hoje, à luz da Bíblia, o que Deus nos ensina sobre este tema, que é tão importante, porque a morte, ela ataca tanto as pessoas boas como as pessoas que não são boas, as pessoas más. A morte, ela também ataca os filhos de Deus. Os filhos de Deus também morrem nesta vida. Aqueles que amam Jesus também morrem nesta vida. Nós aqui já enterramos entes queridos. E uma coisa nós temos certeza, se o Senhor Jesus não voltar daqui uns 80, 100 anos, ninguém que está aqui vai estar vivo mais. É uma certeza que nós temos. Então precisamos entender esse tema. Então por isso que eu falei para vocês, precisamos hoje todo mundo de Bíblia, tá bom? Para entendermos a morte, precisamos entender a vida. Então nós vamos entender como foi formado o homem, o ser humano. Quem quer ler para nós Gênesis capítulo 2, verso 7? Esse aí vocês sabem de cor, sabem? Mas leia aí, cadê? Eu vou precisar aqui, Guilherme, cadê de um auxiliar aqui? Para poder estar levando o microfone aí para os irmãos ler, para a gente poder ouvir melhor. Tem um microfone aqui. O que já está com o microfone na mestre. Vamos ler. Quem encontrar para nós aí Gênesis capítulo 2, verso 7, por favor. Ok. Como foi formado o ser humano? Que material Deus usou? Como foi formado o ser humano? Então, o texto bíblico diz que o Senhor Deus formou o homem do quê? Do pó da terra. Então, Deus fez o ser humano, criou, sabe ali, uma pessoa, um ser humano, do pó da terra, um ser. E agora esse ser, quando Deus, ele formou esse ser humano, ele estava com vida ou sem vida? Sem vida. Então o Senhor Deus fez o quê? Soprou em suas narinas o quê? E o ser humano passou a ser o quê? Alma vivente. Então, olha só, Deus criou o ser humano a partir de duas matérias, dois elementos, pó da terra e depois o fôlego da vida. E aí o ser humano passou a ter uma alma, né? Porque o ser humano foi sem vida. Aí Deus pegou e botou a alma no ser humano. E quando Deus colocou a alma no ser humano, o ser humano passou a viver. Foi isso? Foi isso ou não? Não, não foi assim não. O Senhor Deus soprou em suas narinas. E quando o Senhor Deus soprou em suas narinas, o ser humano passou a ser. Não a ter. A ser uma alma. Aí eu pergunto, o que é uma alma? Uma pessoa em que estado? Viva. Então, enquanto nós, os seres humanos, estamos vivos, nós somos o quê? Uma alma. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe alma nem penada e nem sem pena.
Tá? Não existe. Uma alma penada. Tem uma alma penada em tal lugar. Nossa, gente, eu estava passando em tal lugar, vi uma alma penada. Não existe nem penada e nem pena. Existe o ser humano. Então, o ser humano vivo é uma alma. Então, nós não temos uma alma. É a junção destes dois elementos é que dá origem à alma. Aí, quando Deus então juntou os dois elementos, pó da terra, fôlego de vida, deu origem à alma. Como é que era o nome dessa alma? Essa alma, Adão. Adão foi formado desta forma. Queridos, como é que a Bíblia ela se refere a esta questão? Vamos ver Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ezequiel, capítulo 18, 4. Vem para você ver. Como é que a Bíblia se refere à alma? Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Quem achou essa aí? Levanta a mão que o Gui vai levar o microfone aí. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ok? Então, como é que a Bíblia se refere à questão da alma? A Bíblia se refere à questão da alma como uma pessoa viva. Por quê? Porque a alma do Pai e a alma do Filho são minhas, mas a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Então, para morrer tem que estar o quê? Vivo. Tem que estar vivo. Para morrer tem que estar vivo. Então, a Bíblia não se refere à alma como algo que sai do corpo, como alguma coisa independente do corpo. Não, não existe isso. A alma é uma pessoa viva. A alma que peca morre, ou seja, a pessoa que peca, ela morre. Paulo até mencionou isso, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a alma é uma pessoa viva. Alguma dúvida até aqui, não? Tá tudo certo? Agora vocês vão entender. Quando alguém falar, olha, vamos orar pela alma dele. A alma dele está olhando por nós lá do céu. Vocês já entendem que não está, tá, queridos? A alma que peca, morre. Então, isso quer dizer que todos os seres humanos morrem. Porque todos os seres humanos são o quê? Pecadores. E por que nós morremos? Porque somos pecadores. Porque a Bíblia diz que toda alma que peca, morre. Morre. Agora, depois, mais para frente, nós vamos entender também essa questão dessa morte aqui. Porque a Bíblia também ela não fala somente da morte física, morte biológica, fala da morte eterna. E essa aí é um pouco mais profunda que nós vamos entender. Bom? Bem, então vocês entenderam que para compreender a questão da morte, precisávamos entender primeiro a questão da vida. Então, vocês entenderam como foi feito o ser humano, e a partir disso aí vocês entenderam como é, então, a vida do ser humano. Agora, Gênesis capítulo 3, verso 19. Vamos ler isso aí. O que acontece com a pessoa agora que morre? O que acontece com a pessoa que morre? Gênesis 3, 19. Quem vai ler? Levanta a mão para o Gui. Quem foi aqui? A Regina levantou a mão. O que acontece com a pessoa quando ela morre? No suor do rosto comerás o teu pão. É isso, né? Isso mesmo. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tornarás. Outra pessoa vai ler Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E outro Eclesiastes 9, verso 5.
Quem achou Eclesiastes 12:7? Quem vai ler Eclesiastes 9:5? Mestre. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ok. E o 5 e o 9:5? Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles compensa, porque a sua memória já no esquecimento. Isso mesmo. Bem, qual é o estado das pessoas que morrem? Primeira coisa, quem morreu, volta para onde? O pó. O ser humano foi formado do pó. Quando esse ser humano morre, ele volta novamente para o pó. O fôlego de vida, o texto diz que volta para Deus, que o deu. Algumas pessoas estão vendo? Ó, o fôlego de vida é o espírito volta para o céu. O espírito volta para o céu. É isso mesmo que a Bíblia fala? Que a Bíblia diz? Não volta para lugar nenhum. Simplesmente a pessoa dá o último suspiro e volta para a atmosfera, que é o lugar do oxigênio, que é o ar que nós respiramos. Está onde? Está aqui. Então não volta para o céu. E Deus pega este fôlego de vida e bota numa caixinha e guarda. Ó, esse aqui, esse fôlego de vida aqui é da irmã fulana de tal. E escreve lá. E coloca lá o códigozinho de barra. Não é assim, irmãos. Tem gente que acredita dessa forma. Que o espírito volta para Deus. Volta para o céu. Não. Simplesmente separou os dois elementos. Pó da terra foi para onde? Fôlego de vida foi para onde? E assim, esta alma, este ser humano deixou de quê? De existir. Eu vou fazer aqui uma ilustração. Aqui, ó. Tá vendo esse banco aqui de igreja? Esse banco aqui? Esse banco de igreja aqui, ele é feito do quê? Vamos lá. Madeira e prego. É a matéria, são os dois elementos necessários para fazer um banco. O forro aqui é simplesmente um complemento. Necessário para fazer um banco, madeira e prego. São os dois elementos. Ok. Agora eu pego esses dois elementos e separo. Eu pego a madeira e ponho aqui no lugar da madeira. Eu pego agora os pregos ou os parafusos e coloco aqui no lugar do parafuso. Quando eu faço isso, o que aconteceu com o banco? Deixou de existir. Não existe mais banco. Existe o que agora? Madeira e prego. Madeira e prego é o banco? Sim ou não? Sim ou não? Não. Madeira é madeira, prego é prego. Quando nós juntamos esses dois elementos, dá origem a um banco. Quando nós desmontamos esses dois elementos, o banco deixa de existir. Então, o que Deus está nos ensinando aqui, queridos, é que quando o fôlego de vida, ele separa-se do pó da matéria, do pó da terra, o ser humano deixou de existir. Então, o que acontece? O corpo volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus. E assim, a alma deixou de existir. Marileu, porque não tem mais projeto, não tem conhecimento, a sua lembrança jaz aonde? No esquecimento. Jaz no esquecimento. Eu sou uma pessoa que gosto muito de velório, de cemitério. E eu gosto de, quando eu vou no cemitério, eu fico olhando aqueles túmulos. E eu vejo ali túmulo de 1800 e não sei o quê.
fulano de tal nasceu em 1870 e não sei quanto, e morreu em 1900 e tal. Aí você fala assim, nossa, ele morreu em 1916. 110 anos que essa pessoa morreu. Jaz no esquecimento. Deixou de existir. É assim que acontece quando a pessoa morre, queridos. Mas aí você pode dizer assim para mim, irmão, eu já vi. Eu já vi. Teve gente que chegou para mim e falou, eu já vi. Eu já vi. Teve uma vez que eu fui dar um estudo bíblico, não sei se te lembra, né? Você lembra aquele senhor que quebrou os 2 braços? E aí nós chegávamos para dar estudo e tal. 2 braços engessados. E aí nós entramos nesse assunto aqui, aí a cunhada dele falou, não. Eu já vi. Eu fui uma vez, ela falou, eu fui uma vez numa consulta. E lá na consulta, a minha irmã falou coisas que só eu e ela sabia. E ela já morreu, foi há 19 anos atrás. E agora, o que você faz? Eu já vi, a pessoa falou. O que você faz? Você vai falar que é mentira dela? Mas ela viu. Ela viu. Saul viu Samuel depois que morreu. E aí é onde está o segredo, queridos. Com toda sabedoria e a ajuda do Espírito Santo, os filhos de Deus, eles têm que ter todo o tato, todo o jeito para explicar quem está por trás, sabe, destes acontecimentos. E aí a gente teve que, lá no estudo bíblico, hoje eu não vou voltar, mas lá no estudo bíblico a gente teve que ir lá para Gênesis capítulo 3 e mostrar, e explicar. E aí vem a pergunta, entendeu agora, senhora? A senhora já ouviu cobra falar? Não, nunca ouvi cobra falar. Nem eu nunca ouvi morto também falar. Toma cuidado com quem você acha que é sua irmã. Satanás, queridos, ele é campeão do disfarce. Satanás, ele sabe como enganar as pessoas. Ele enganou Eva, que não tinha pecado. Ele enganou Adão, que não tinha pecado. E tentou enganar Jesus Cristo. Lá no deserto, quando ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando, pedindo a Deus força do Espírito Santo para a sua missão, Satanás tentou enganá-lo. Você acha que não vai enganar nós, os seres humanos? Nós enganamos, nós somos enganados com muita facilidade. Uma vez atrás, eu vou contar, viu, Dinene? Você vai agora, você vai ver. Vou contar. Precisávamos comprar uma televisão, irmãos. Televisão naquele tempo já estava pelo menos R$1.500. Aí saiu procurando essas lojas de internet. Achou uma loja com as promoções maravilhosas, uma televisão por R$700. Ela disse, bem, vou comprar essa televisão. Falei, cuidado. Vou comprar. Comprou a televisão. R$700. E a pessoa que estava vendendo para ela vai chegar em sua casa. Isso já passaram-se mais ou menos uns 5 anos e estamos esperando essa TV até agora. Nós somos enganados com muita facilidade, queridos. Agora você imagine Satanás, o inimigo de Deus, que a única coisa que ele sabe fazer na vida bem feita é enganar. Ele não vai nos enganar? Agora só existe uma forma de não ser enganado pelo inimigo. É estar o quê? Orientados aonde? Na palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Oh, meus irmãos, em nome de Deus, mete a cara neste livro. Estude este livro, a palavra de Deus. E aqui você vai encontrar a vida eterna. E aqui ninguém vai enganar você. Porque a palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade é que nós vamos ser libertos. Libertos do quê? Libertos dos enganos.
Este é um dos enganos de Satanás. Mas tem outras formas dele enganar você também. Porque a Bíblia diz que ia surgir falsos profetas, falsos cristos. E, se possível, enganaria até os eleitos de Deus. Nós não podemos estar displicentes, queridos. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa luta em que Satanás não dorme um segundo do tempo dele. Cada segundo do tempo dele é importante para ele enganar as pessoas. Bem, então entendemos aqui que as pessoas que morrem vão para o pó da terra e o fôlego de vida volta para Deus. Entendemos também que as pessoas que morrem, elas jazem no conhecimento, no esquecimento. Agora tem outra coisa aqui. Bem, somente quem não morre. A Bíblia fala se existe alguém que nunca morre. Lê para nós então, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 17. Perdão, falei 16, capítulo 6, verso 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, 16. Encontrou? Quem encontrou? Malu se encontrou aqui. Guilherme, ela vai ler. Quem é a única pessoa imortal? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Quem é o único que possui imortalidade? Deus. Somente o Senhor Deus é imortal. Somente o Senhor Deus, Ele é o dono da vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe que você não tem vida. Sabia disso, Delma? Você tem vida? É. Nós não temos. Sabe de quem é a vida? Sabe de quem é a vida? A vida é de Deus. Deus nos concedeu o privilégio de viver. A vida que temos não é nossa, é de Deus. É por isso que Deus, ele orienta os seus filhos, ele admoesta seus filhos, através de Paulo no livro de Coríntios, a cuidar da vida, a cuidar do corpo, que não é nosso, não nos pertence, é dele. Lembra que nós lemos em Ezequiel? Porque a alma do filho é de quem? É de Deus. A alma do pai é de quem? É de Deus. Adão achou que a vida era dele e deu para Satanás. E Jesus Cristo teve que vir a este mundo de pecado para poder pagar o preço da vida com a sua própria vida, para poder devolver novamente para o ser humano. Você entende agora? Satanás sequestrou, roubou. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, pagou o preço. E agora Ele chama cada um de nós para devolver novamente a vida. Olha que coisa interessante. Capítulo 5, verso 11 e 12 da primeira epístola de João. O que diz lá? Vamos ver? Não está aqui no estudo, mas vamos ver o que diz lá. Olha só para você entender isso. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 11. Verso 12. O que diz aí? Quem encontrou esta? Patrícia encontrou. Os irmãos do lado de lá também podem participar, viu? Quem encontrou? Quem tem o filho, tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Vocês entenderam agora? Quem tem a vida? Quem é que tem a vida? Deus. Quem tem o Filho tem o quê? A vida. Quem não tem o Filho não tem o quê? A vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem ainda não vive em Jesus, quem ainda não se entregou a Jesus Cristo, eu posso dizer para você que é apenas um esqueleto revestido de carne. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Filho de Deus, este tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A vida é quem, queridos? A vida é quem, queridos? Jesus. João capítulo 14, verso 6. Porque eu sou o caminho, a verdade e o que mais? E a vida. Todo aquele, sabe, que tem Jesus Cristo tem a vida. João capítulo 11, verso 25, o que é que diz? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Porque até aquele que morreu viverá. Então, só em Jesus a vida. Não há vida em outro. Não existe vida eterna nos humanos. Só em Jesus. E por isso Jesus todos os dias nos convida a humanidade a ter vida nele. Vida em abundância. Capítulo 10 de João. Porque eu vim para que tenhais vida. E tenham vida em abundância. Esse é o convite de Jesus. E para nós finalizarmos, queridos, vamos entender essa questão aqui. E agora? E depois da morte? Por quê? Olha só que coisa. Já imaginou isto? Nasci. Lembra quando a gente estudava a quarta série lá na escola? Na quarta série tinha essa coisinha lá no livro de ciência. Qual é? Eu não lembro mais a pergunta que o professor fazia. Eu não sei, mas era assim, ó. A resposta tinha que ser assim: o ser humano, os seres vivos, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Olha que coisa terrível, não? Você já pensou? Nasci, cresci, reproduzi e morri. Acabou aqui. Que graça teria a vida assim, queridos? Né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós seríamos como os vegetais. Sabe os vegetais? Nós que somos da zona rural, a gente sabe muito bem. A gente planta lá a melancia. Aí nasce o pé de melancia. Melancia, aí dá a melancia. A melancia amadurece, a gente chupa a melancia e acabou. Se Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tivesse feito o seu sacrifício, a vida do ser humano seria assim também. Você ia nascer, crescer, ter filhos, envelhecer e morrer. E a vida acabava por aqui. Mas vamos ver então, qual foi o plano de Deus para que a vida não fosse isto. O que Deus providenciou? Vamos lá então. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 23. 2 versos. Romanos capítulo 12, capítulo 5, perdão. Capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos entender? Quem achou? Ó, tem duas pessoas ali. A Patrícia achou um, a Lúcia outro. É 5, 12, 6, 23. Quem achou o 5, 12? É. Olha isso aqui, ó. Ainda falando sobre essa questão do pecado.
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ok. 6:23. Achou? Marlene achou lá atrás. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, olha aqui. Como foi que a morte passou a existir? Como foi que a morte passou a existir, de acordo com o que nós lemos aqui? A morte passou a existir por causa do pecado de quantos homens? Um homem. Quem é ele? Adão. A transgressão de Adão, a desobediência de Adão, ocasionou o quê? A morte. E a morte agora passou a ser algo, parte da vida da humanidade. Todos os seres humanos, a partir de Adão que passou a nascer, todos passaram a morrer também. Mas o texto diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, por causa de Adão, todas as pessoas fazem o quê? Morrem. E por Cristo as pessoas fazem o quê? Vivem. Olha que coisa interessante. Por Adão, nós morremos. Por Cristo, nós vivemos. Por isso, eu afirmo para vocês que a vida está em Cristo. É impossível ter vida sem Cristo. Sem Cristo, nós somos apenas esqueletos revestidos de carne que andam por aí. E que daqui a pouco vai deixar de existir. Queridos, mas quando as pessoas morrem, e depois que morreram, o que acontece com elas? Vamos ver agora? João capítulo 11, versos do 11 ao 14. Meu tempo já está esgotando, né, Gui? João capítulo 11, do verso 11 ao 14. Jesus considerou a morte como com o quê? Quem vai ler essa? Regina está levantando a mão aqui. Ó, tem lá atrás aqui logo. Nosso amigo. João capítulo 11, versos 14, verso do 11 ao 14. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, dorme-se, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivessem falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ok. Até aí. Muito obrigado. Veja bem, Jesus comparou a morte a quê? De acordo que a um sono. Olha, nosso amigo Lázaro, ele dormiu. Nós precisamos ir lá, nós precisamos acordar ele, despertar do sono. Ora, Senhor, se ele está dormindo, então ele está bem. Quando a gente está doente, né? Que a gente pega no sono, ele está bem agora, conseguiu dormir. Os discípulos pensaram desta forma. Se ele conseguiu pegar no sono, é porque ele teve uma melhora. Jesus disse: não, Lázaro morreu. Morreu. E agora eu vou lá para ressuscitá-lo. Queridos, esta é a esperança dos filhos de Deus. Que os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Agora, eles vão ressuscitar não para viver mais um pouco e morrer, mas vão ressuscitar para viver eternamente. E aí nós vamos entrar agora no nosso último verso de hoje para compreendermos esta questão.
melhor ainda do que nós já compreendemos aqui. Agora vamos lá para a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos do 51 ao 53. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, do 51 ao 53. E agora você vai entender de uma vez por todas o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. Quem quer ler este aí? Se quiser ler na tela, pode ler. Vai, continua. Até 53. Ok, quem quer ler o 23 agora? Vai, pode pôr o 54 também. Então, amém? Queridos, aqui nós entendemos o porquê da morte de Jesus. E aqui nós compreendemos o porquê de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque aqui a Bíblia nos deixa bem claro. Jesus Cristo veio a este mundo, queridos, morrer em seu lugar. Primeiro, morrer em seu lugar. E depois chamar você, convidar você para poder devolver para você novamente a vida eterna que o ser humano perdeu lá no Éden. Percebes agora? E aí Paulo diz, lá no dia da volta de Jesus, no dia da volta de Jesus, no momento, num abrir e fechar de olhos, você e eu, que éramos o quê? Corruptíveis. Nosso corpo corruptível, sabe como nós somos corruptíveis? É quando você vai visitar alguém que está com câncer. Aí você percebe como nós somos corruptíveis. As bactérias cancerígenas vai corroendo, vai comendo o corpo do ser humano, vai comendo, até a pessoa morre. Então Paulo diz, está vendo esse corpo corruptível? O Senhor Deus, no abrir e fechar de olhos, nos revestirá de incorruptibilidade, ou seja, te devolverá teu estado original, que foi adulterado pelo pecado. E agora, aquilo que é mortal, que o pecado também trouxe para nós a morte, você viu? Porque por um só homem entrou o quê? A morte. Isso que é mortal, agora Jesus vai revestir de imortalidade. É isso que Jesus vai fazer comigo e com você. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar imortais, perfeitos, incorruptíveis. E aí agora Jesus diz, tragada foi a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão. E Paulo diz, porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas a morte não terá mais poder, porque Jesus vai nos revestir de um corpo sem pecado, incorruptível, imortal. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós apresentamos Jesus. Porque, queridos, esta promessa é verdadeira e fiel. Você pode convidar pessoas e oferecer Jesus, esta promessa de Jesus, porque ela é fiel. E esta promessa se cumprirá. Por isso Jesus convida você e eu para divulgar isto para o máximo de pessoas que você puder. Não deixem de falar.
Porque Jesus quer salvar o máximo de pessoas que Ele puder salvar. E Ele conta com você. Ele conta comigo. Porque Jesus quer dar para as pessoas, todas as pessoas, a vida eterna, perdão. Aquilo que o ser humano perdeu lá no Éden. Aquilo que o ser humano deixou sair por entre os dedos lá no Éden. Jesus agora, na cruz do Calvário, Ele tomou Satanás, Ele pagou o preço, e agora Ele está chamando você e está dizendo: eu quero devolver para você. Está aqui o que é teu, a vida eterna que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Ah, queridos, nós não compreendemos isso direito, sabe por quê? Porque nós não sabemos ainda o que é viver eternamente. E talvez seja por isso que nós nos contentamos com tão pouco. Jesus está dizendo para mim e para você: eu estou te dando a vida eterna, milhões de anos comigo. Mas eu chego para Jesus e digo: Senhor, eu sei, mas se o Senhor me dá 80 anos, tá bom. 80 anos nesse mundo aqui, já posso ver meus filhos crescer, eu posso ver meus netos. E muita gente se contenta apenas com isto. Mas Jesus quer te dar a eternidade. Uma eternidade perfeita. Uma eternidade sem dor. Uma eternidade sem violência. Uma eternidade sem morte. Ô querido, Jesus está chamando você para viver num lugar onde não vai ter mais cadeia. Jesus está chamando você para viver num lugar onde não vai ter mais hospitais e nem cemitérios. Jesus está te convidando para você viver com Ele num lugar onde não vai mais precisar ter clínicas para recuperar pessoas dependentes químicas. Jesus está chamando você onde não vai mais precisar você e eu fazer radioterapia ou quimioterapia. Jesus está te convidando para um lugar onde nunca mais você vai ter que colocar um ente querido seu num lugar e enterrar com terra. É para lá que Ele está chamando você. E agora? Aceita ou rejeita? É o chamado de Jesus. Se é tua vontade dizer para Jesus: Senhor, eu aceito o teu chamado, eu quero viver eternamente contigo, eu quero, Jesus, participar da tua glória, eu convido você a cantar comigo algumas estrofes aqui de um hino maravilhoso, e o nome dele é Não Me Esquecerei de Ti. Assim que tocar, se coloca em pé, louve ao Senhor, falando para Jesus: Jesus, eu acredito na tua promessa, eu creio em Ti, eu creio, Jesus, e é por isso que eu quero viver a minha vida de acordo à tua palavra. Não me esqueci de Ti. Esta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que
obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado, Jesus, por tua morte, por cada um de nós. E aqui estamos, Jesus, entregando-nos a ti e pedindo ao Senhor que, por favor, nos salve para o teu reino. Nos revista da tua graça, Jesus, para um dia o Senhor nos revestir da tua glória. Cada filho teu que aqui está, que seja um divulgador do teu reino. Que seja, Jesus, um canal que o Senhor vai trazer muitas outras pessoas também para a salvação. Em nome de Jesus que pedimos, amém. Uma feliz semana para todos. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei